A paz do Senhor, amados. Aqui, Pastor Wallace Candará, no estudo do Evangelho de João, segundo escreveu João, o apóstolo, um capítulo por dia, né? E hoje vamos para o da ressurreição. Aleluia! Capítulo 20, né? De João, capítulo 20. Versículo do 1 ao 10, para a gente começar, e vamos até o final. Então, Jesus aqui está no sepulcro. Detalhe importante, porque Jesus só ressuscitou depois do terceiro dia, né? No terceiro dia, Jesus ressuscitou porque era plano de Deus, mas em Israel ele sabia, porque ele ressuscitou Lázaro no quarto dia, né? Terceiro dia, Deus podia ressuscitar, certo? Deus podia ressuscitar. E quem era que ia receber a glória se ele não fosse ressuscitado no terceiro dia? Por isso, ao terceiro dia, eu ressuscitarei, né? Então, amados, Jesus quis ser ressuscitado no terceiro dia para dar glória ao Pai. Amém? E aí, é isso que eu quero dizer. Não é porque ele foi ressuscitado no terceiro dia que não foi Deus, né? No quarto dia foi ele, né? Como Deus, homem. Mas quem ressuscitou Jesus foi o Pai, né? Jesus, segundo Paulo, ele desce ao mundo dos mortos, né? E lá ele prega aos espíritos, né? E o evangelho, e também no lugar paralelo, ele prega aos espíritos em prisão. Então, a palavra em prisão indica que eram para os condenados. E ele não pregou evangelho aos condenados. Pode ver no evangelho de Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, ele está falando sobre isso daí. Então, o evangelho, glória, chegou meu evangelista, aleluia. E o que é que acontece? Aqui nós encontramos ele já, viu? E aqui nós começamos ele falando uma coisa. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana. Vamos lá? Segundo é o dia 2, né? Segundo, né? Terça de 3. Assim? Então, qual é o primeiro dia da semana para dar o sétimo dia, o sábado, o sétimo dia? O domingo. Não é assim? Então, o primeiro dia da semana não é a segunda-feira. A segunda-feira é o dia que você trabalha. É o primeiro dia que você trabalha. Tem gente que trabalha, que é o emprego que eu acho melhor, é esse. Meio expediente e de segunda a sexta, recebendo um salário ótimo, né? Então é o melhor emprego que a pessoa tem. Sábado é até meio-dia, horário comercial, né? Judeu não trabalha e adventista também não trabalha, da sexta-feira de 6 horas da tarde até o sábado de 6 horas da tarde. Amém? Forma 24 horas. Até o pôr do sol de um dia e o pôr do sol do outro. Então, o primeiro dia da semana é o domingo, estando ainda meio escuro, né? Meio escuro, aqui seria entre 5 e 5 e meia. Né? Começaria a clarear. Então,
Meio escuro para começar a clarear seria de umas 4, né? Aqui, se lembra que lá é outro horário. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Um túmulo foi violado. Meu Deus. Então, é a primeira coisa. Marcleide, Hudson, Jurandir, Deus os abençoe, glória a Deus. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo. Vamos lá. Não existe aqui uma mudança, como fala, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Não. Pedro era um apelido, certo? O nome dele, judaico, era Simão. E por que chama de Pedro? Porque Pedro, eles estavam numa província romana, ele iria precisar de um nome romano. O nome mesmo no hebraico é Cefas, certo? Que daí vem Cefas, vem Pedro. Então, Pedro em hebraico é Cefas, né? Então, eles tiraram o Senhor, disseram, né? Do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, né? O outro discípulo a quem Jesus amava é o João. Isso daqui, Paulo pegou muito dessas características de João, de ser muito humilde, de falar de si mesmo. Eu aprendi uma coisa. Fale muito de Deus, fale pouco de você e não fale nada dos outros, certo? Porque quando a pessoa vai falar normalmente dos outros, não fala as qualidades, né? Então, eu tive na presença de uma pessoa que chegou e disse, inclusive, né? O senhor pastor Wallace perguntava muito aos pastores e disse que o senhor era meio rebelde. Falei com o pastor de lá e o pastor de lá disse, não, eu gostava das suas perguntas, porque suas perguntas eram perguntas boas, né? O pessoal da congregação lá confirma isso sobre mim. Então, nem tudo que a pessoa fala, amado, né? Amém. Estamos na ressurreição. O estudo de João todinho está sendo feito, né? Daqui para sexta-feira, quinta não, porque vai ser feriado, todo mundo vai estar aproveitando, né? Mas sexta-feira eu farei de novo. Quarta não tem, né? Quarta não tem. E sexta eu encerro, tá bom? Hoje é o capítulo 20 de João. Abra aí as espadas e vamos aprender. Por quê? Porque os estudos que eu dou, mesmo curtinho, né, um momento de reflexão, eles são que eu aprendi com a palavra, né, com a Bíblia, certo? Então, essa pessoa chegou e disse assim, aí eu disse, sim, fala o que tem de bom, né, também, que eu não disse que eu era perfeito, pelo contrário, eu disse, eu tenho alguns defeitos, você falou, né? Apesar que o pessoal de lá, da própria igreja, disse que não, que gostavam e tudo mais. Mas eu perguntando, eu disse a ele, não me diga as qualidades, não, deixe quieto. Ou seja, uma pessoa que diz isso, ele é um crítico, né? Então, não é bom você dar ouvidos a todo mundo, né? Jorge de Lima, glória a Deus, chegou o vaso de honra, tá cheio aqui a casa, viu, hoje? João, capítulo 20, tá bom? Estou falando aqui. E aqui eles pensavam que estava violado o túmulo de Jesus, seria uma profanação, não era bom a coisa, bom sinal, porque a pessoa pensaria que teria sido agora que trocar tudo uma cultura judaica forte, onde não se podia mexer nem no túmulo de José lá no Egito, para sair do Egito em liberdade, com José pedindo. Foi uma oposição terrível, historicamente falando, certo? Então, foi uma oposição terrível. Imagine o de Jesus sendo violado agora, né? Que eles pensavam. Eles tiraram o Senhor do sepulcro, então eles pensavam que estava sendo violado. Não sabemos onde colocaram.
Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. O santo sudário. Amém? Ó, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Por que ele não entrou? Porque ele pensou que estava violado. Então não podia entrar, né? Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro, ou seja, o amor de Pedro, a consciência pesada, ele nem pensou direito e entrou. Também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte que indica que ele iria voltar, certo? Então, na tradição judaica, algumas pessoas sabem disso que eu vou falar aqui. Ele é um povo cheio de tradição, certo? Oh, glória, serva do Senhor. Então, é um povo cheio de tradição. Na tradição, o escravo servia primeiro o homem, certo? Isso eu vejo até interior, alguns interior bem afastados da cidade. Eu vejo que o primeiro a ser servido é o marido, certo? É o dono da casa. Depois, todos se sentam e podem se servir. O escravo tinha certos direitos naquela época, né? A paz do Senhor. Amém. Amém, Jorge. Glória a Deus. Vá, faça a obra, expanda o evangelho de Cristo Jesus. Vamos todos orar por você. Amém? E aí, amados, essa faixa dobrada, depois você vê o vídeo. Essa faixa dobrada indicava, quando o Senhor terminava, a toalha era usada, eles botavam na boca. Se ele deixasse o prato parado, se levantasse e não dobrasse a faixa em cima da mesa, indicava que ele não tinha terminado, se ele não dobrasse, certo? Então, se Jesus deixasse do jeito que estava, indicava que tinha concluído, morreu e não voltava, entendeu? Mas quando o dono terminava, o escravo, vamos dizer, o garçom da época, né? Que era um empregado também, ele chegava e na hora dizia o seguinte: vamos dobrar a faixa, vamos dobrar a faixa aqui para o empregado já saber que tem que tirar a mesa. E ele só tirava a mesa se o cabeça dobrasse a faixa. Então ele perguntava, todos terminaram? O dono da casa, né? Não era o empregado, o dono da casa. Terminamos. Ele limpava e dobrava. Aquele lençol, tirava-se a mesa em seguida, indicava que o dono gostou da refeição, gostou de estar ali e que iria voltar na próxima refeição. Entendeu? Então, esta tradição, Jesus pegou a do lençol e colocou ali. Indicava que ele gostou de estar, de fazer o que ele fez e que ele vai voltar. Eita, aleluia! Foi fundo agora, né? Pois tudo isso está aqui. Entendeu, amados? Então é bom vocês pegarem um pouco, quando tiverem o conteúdo, da tradição judaica, estudar um pouquinho ela. Tem nos livros de Flávio José e outros mais. Então, olha só. Então, outros discípulos que chegaram primeiro, esse é o Santo Sudário, até hoje, está na igreja em Roma, tá bom? Agora, deixa eu dizer algumas coisas aqui. Nem tudo que a igreja romana fala é verdade, certo? Um doutor arqueólogo, muito conhecido no YouTube, o doutor Rodrigo, você bota assim, não vou fazer divulgação dele aqui, mas
ele é adventista, porém, quando ele vai falar da Bíblia, ele fala no sentido arminiano, certo? Amém? Vocês podem olhar lá, arqueologia, Dr. Rodrigo, você bota assim, o que vai aparecer lá? Muitos vídeos. Tem um com a história do papado. Meu amado, é muito profundo. Pedro não é o primeiro papa, ele prova isso cientificamente, historicamente falando, foi em Roma, né? Não tem nada a ver com Jerusalém, né? Foi em Roma que surgiu essa ideia. Ele diz que, para você ter noção de como é que eu vou falar? Para você ter noção de mentira, certo? Existe 3 cabeças de João Batista. 3 cabeças de João Batista lá em Roma. Certo? João Batista só tinha uma. Certo? Da uma que ele tem 3 cabeças espalhadas pelo mundo. Uma está em Roma e outra em 2 outras cidades. Diga aí, amado, relíquias. Que Lutero, hoje, 31 anos, esse vídeo aqui é em homenagem à Reforma Protestante. Glória a Deus. Foi em 1517 que Martinho Lutero se levantou, um jovem, certo? E começou a ir contra estas coisas, essas relíquias, certo? Dizendo à Igreja Católica da época que só ela tinha autoridade, e até hoje ela confirma que ela é acima da Bíblia. Aí, o erro. Por isso que saiu o resumo da reforma, que são 5 pontos da reforma. São 5 solas, 5 somentes, certo? Então, os 5 somentes da reforma protestante, ele está em todos os sites que você puder ver, ele vai estar dizendo lá, os 5 somentes. E o Martinho Lutero, ele combateu, certo? Então, ele botou 5 somentes juntamente com Zwinglio, que era outro reformador, certo? E tantos outros eles colocaram 5 somentes. Somente a Bíblia, que é a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Quem é que não prega isso? Né? Somente tem autoridade máxima a palavra de Deus. Amém? Salvação só em Cristo. E por meio da graça e através da fé. Entendeu? Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E a glória só pertence a Deus. Amém? Então, existem glórias humanas que não é disso que está falando ali. Ali é uma glória divina. Somente a Deus. Glórias humanas é uma vitória temporária. Se chama até de vanglória. Certo? Porque vanglória é uma glória vã, que você passou e foi rápido. É sinônimo de vaidade. Amém? Vanglória, sinônimo de vaidade. Vaidade, orgulho, ostentação. Aí todo mundo pensa que é só maquiagem. Meu irmão, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Né? E aqui, ele falando isso, hoje, 31 anos da reforma, o Lutero, através disso daí, combateu essas coisas chamadas indulgências. Para perdão, o perdão era vendido pela Igreja Católica da época. O perdão era vendido. Claro, quem pagasse tinha o perdão. Passado, presente e futuro. Quem não, tinha uma moeda chamada, se não me engano, níquel, que era quando o tilitar batia dentro da caixinha, a força que batesse era tantas as almas que saía do purgatório. Certo? Então, eles garantiam até no purgatório. No inferno, eles não diziam que ninguém. Então, hoje em dia, a tradição católica indica que
todo mundo vai para o céu. Então, essa conversa de, fulano morreu, vai para o céu, é católica, certo? E aqui está a verdade. Somente a Bíblia, somente a Escritura tem a autoridade máxima, e é o que a gente está falando hoje aqui. Então, tendo passado isso, contudo, eles ainda não haviam entendido de acordo com a Escritura, né? A Escritura em grego é graphe, que vem de grafia, né? Escrito. Então, escrito, eles não estavam sabendo ainda ligar ao que era realmente, né? Então, olha só. Contudo, ainda não havia entendido a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário que Jesus ressuscitasse. Ressuscitar. A palavra ressuscitar significa levantar no mesmo corpo. Então, a Bíblia condena nessa passagem reencarnação. A Bíblia fala de encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma doutrina inegociável. Jesus veio em carne. Certo? Pronto. Isso é uma doutrina que existe na Escritura. Jesus teve sede, Jesus sangrou, Jesus cansou, Jesus veio em carne, certo? Você pode pensar que é uma coisa assim, né? Mas essa doutrina combate os gnósticos, certo? Os agnósticos, que dizem que Jesus não sangrou, que Jesus não veio em carne. Uma heresia, certo? E hoje eles estão mais fracos, mas ainda vez ou outra pode aparecer na frente de vocês, vocês têm que ter o argumento. É mesmo, amado? E como é que ele tem sede aqui? Eu não vou pelo que você está dizendo, eu vou pelo que a Bíblia fala. Amém? É desse jeito, tem que fazer assim. Meu primo Rodrigo, glória a Deus, aleluia. E o que é que acontece aqui? Tinha que ressuscitar, levantar no mesmo corpo. Então você que é gordinho vai levantar no mesmo corpo, viu? Você que é bombado vai levantar no mesmo corpo, né? Na verdade, vai se levantar com o corpo, a mesma pessoa, certo? Mas não com o mesmo porte físico, certo? Deus é que vai escolher esse porte físico aí. E assim foram os discípulos para, outra vez, para as suas casas. Amém? Casas, em grego é pros autos, para eles, certo? Praticamente sinônimo de estadia. Estadia, né? Ex é separado. Estadia, certo? Está lá em João 19, 27. Então, Jesus ressuscitou e vive. É o título aqui. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos. Vocês vão ver, lê as outras passagens de ressurreição dos outros 3 evangelhos, que você vai ver varões, jovens novos, certo? E com semblantes bonitos, belos e tudo mais. Dependendo do povo, certo? Dependendo do povo, é que eles falavam. Aqui, se lembrem desde o início que eu falo, é a igreja. E para a igreja, anjo é uma coisa normal, entendeu? Hoje parece que anjo está fazendo mais sucesso do que Jesus, né? Na verdade. Tem um anjo passando e não sei o que na frente da igreja e tal, com uma bandeja, e até bandeja eles carregam, né? E com a bandeja e não sei o que. Aí disse, eu sinto a presença enche de glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se você contar 5 glórias, é muito. Entendeu, amados? Deus é que merece glória. Os próprios anjos repreenderiam essas pessoas que dizem que dá mais glória a um anjo. O próprio anjo tem menção na Bíblia que diz, não faça isso. Então ele mesmo repreende o anjo, certo? Aparecendo.
Então ele diz: vi 2 anjos vestidos de branco. Nas outras passagens dos outros evangelhos, é anjo também. Viu 2 anjos sentados onde estivera o corpo de Jesus. Vamos lá? No total, dá para a gente ver que são de 2 a 4 anjos. Por quê? Um chega e afasta a pedra. Nos outros evangelhos vocês vão ver isso. Aí o outro aparece lá dentro. Certo? Das duas, uma. Ou era 4 anjos, na certeza, querubins. Amém? Querubins. 4 asas. Eles desceram e, pelo poder que ele tinha no ventre, deu uma sonolência nos soldados. Amém? Deu uma sonolência nos soldados. E aí, glória a Deus, Edilson. Glória a Deus. O que é que acontece? Veio Francisco Silva, meu Deus, pastor de honra esse daí, viu? Lá em Felipe Camarão, faça uma visita a ele lá. O que é? Perto do Super Show, ele vai buscar vocês lá, tranquilo. O que acontece aqui? Vestidos de branco, branco é pureza, indica pureza, certo? Viu 2 anjos. Então, juntando todos os relatos, ou era 4 anjos, que a gente pode fechar o pensamento, certo? 2 do lado de fora e 2 do lado de dentro. Os do lado de fora primeiro abriram, certo? E depois entraram, certo? Pode fechar também assim. Então, escolha uma linha de pensamento pelo seu entender no texto e você coloca: eu fecho com 2 anjos, tá bem? Eles estavam lá de fora e entraram. Um abriu, apareceu lá o outro, e em seguida esse segundo entrou, e aqui em João já fala dentro, 2 anjos. Eu tenho essa posição. Mas se você escolher 4 anjos, não tem erro também não, certo? Porque a passagem deixa claro. Agora, cada evangelista usou a linguagem para falar diretamente àquele povo. E aqui, o Evangelho de João foi escrito para a igreja com o símbolo da águia. Tá bom? Está lá em Ezequiel, capítulo 1. Sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, um na parte da cabeça e outro na parte dos pés. Então os anjos perguntaram, e era uma pedra, certo? O túmulo de pobre, de pessoas assim, numa caverna poderia ser enterrado de 2 a 3 pobres, certo? Quando era muito, muito pobre mesmo, e não dava para uma rocha, era enterrado na terra mesmo, cova funda sempre, para não subir o cheiro, entendeu? E era enterrado ali. E os sepulcros eram pintados de branco na época da Páscoa. Eles só eram colocados como memorial umas pedras, mas não botava nome de quem estava ali, normalmente não. Escrevia-se, né? Escrevia-se um profeta, por exemplo, um profeta de que foi a Jerusalém, tal, estava lá, certo? Mas quando não sabia que era indigente e tudo mais, se enterrava no cemitério onde Judas se enforcou, certo? Que se chama Aceldama. Então era indigente lá que se enterrava, era campo de sangue, né? Suicida, né? Se enterrava lá. Que mais? Qualquer pessoa que não era identificada. Leproso. O leproso, de preferência, nem no cemitério, para não passar a lepra para o povo que iria visitar, que era um campo muito pouco visitado. Tem também, nessa história aí, depois eu falo em outro vídeo, que o rei mandou eles irem, por isso que os leprosos se encontravam no tanque de Siloé. Eu falo agora, na verdade eu já falei, no João capítulo 5, no Evangelho de João capítulo 5, procura o vídeo do capítulo 5, no iniciozinho do 1 ao 10, eu acho, e você vai achar. Mas o capítulo 5 dentro lá você acha, eu falando a história do rei. Então assim disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu, né? Que ela chorando dizia: onde colocaram o meu Senhor? Por onde levaram, né?
Eu não sei onde colocaram. Levaram ele, não sei onde colocaram. Assim disse, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu quem era ele. O semblante de Jesus estava muito brilhoso. Então, ela não reconheceu, certo? Muito iluminado. E Jesus perguntou-lhe, mulher, que em grego é ginai, certo? Ou guiné, né? Era uma forma gentil e respeitosa de se dirigir a uma jovem senhora, mulher, certo? Então, essa é uma jovem. A pessoa diz, mas Jesus foi muito seco de falar mulher. Não, era uma forma gentil e carinhosa. É a mesma coisa daquela situação daquela mulher que disse: eu comerei das migalhas que caem aí na mesa dos filhos. Aí Jesus tinha dito antes: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Cachorrinhos ali, amado, não é no sentido de cadela, como eu já vi pregadores pregando. Não passa na minha cabeça, pelo que eu leio pela Escritura, os anos que eu já examinei, estudei, não passa pela minha cabeça Jesus chamar uma mulher de cadela. Pelo contrário, Jesus trabalhou com muitas mulheres, várias diaconisas, por sinal, né? Servia, aparece ligado a palavra diácono a uma mulher. Então, no feminino, para a nossa língua, é diaconisa. Acabou-se, certo? Maria Madalena, que é essa daqui, era uma só, certo? Mas tinha várias. Costume esse de chamar uma pessoa de cachorrinho era porque os descendentes de Cão, né, de Cão, era de Cã, certo? De Cã, para não pensar que eu estou dizendo cão, né? É de Cã, fechado. Ele tinha um apelido carinhoso, que você, se for lá no livro, se eu não me engano, de Isaías, você vai achar vermezinho de Jacó. Sabe o que é o verme? É o verme mesmo, aquela larva. Mas em que sentido ele está falando? É que se tira a seiva. É que você aproveita as vitaminas dele. Eles comiam, amados. Certo? Esses vermezinhos, eles comiam para... Deus permitiu, inclusive, isso. Para ter força para a caminhada. Certo? Tinha muita proteína. Hoje, se o seu terreno tiver esses vermezinhos, pode ter certeza que a terra é boa. Amém? Agora, não era cadela, era animal carinhoso. Era no sentido de carinhoso. Era como se dissesse filhinha. Entendeu? Filhinha. Não é certo eu fazer isso, filhinha. Certo? Então, nada de cadela, certo? Naquela passagem. E aqui, mulher, a mesma coisa. Por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhes: se tu tiraste daqui, dize onde colocaste, eu levarei. Ela sozinha levar um corpo pesado, né? Então Jesus a chamou, Mariam. Aí ela entendeu, certo? Ela, voltando, exclamou também em aramaico. Mariam, em aramaico, é Maria, certo? Agraciada, cheia de graça, certo? Proveniente de Deus e não dela própria, certo? A graça é proveniente de Deus e não da própria pessoa. Aí, em aramaico, ela responde Rabone, quer dizer mestre-aluno. Interessante é que nós fazemos um mestrado, um doutorado, um bacharelado, e as pessoas, tem certas pessoas, eu pessoalmente não me sobe a cabeça, amado, mas tem pessoas que sobem a ponto de dizer, eu sou bacharel, né? Até a voz fica com mais unção, aleluia, né? Então, amados, isso é coisa... Aqui era um mestre. Chamaram Jesus de Rabone, ou Rabi em hebraico. Rabi em hebraico e Rabone em aramaico.
Então, o que quer dizer mestre-aluno? É um mestre-aluno, certo? É uma forma enfática e honrosa do que a tradicional rabino. Chamo ele de um mestre que continua aprendendo. Entendeu? Então, eu me considero um pastor aprendiz. Porque eu continuo aprendendo. Eu vejo aqui Francisco, eu vejo o pastor Gilvan, eu vejo o pastor Israel, né? Eu vejo outras pessoas, até o Hudson. Eu me considero um pastor que possa aprender também. Eu tenho conhecimento e vocês também têm. Entendeu, amados? Então não é conhecimento, não é para você se achar. Recomendou-lhe Jesus: não me segures. Sabe o que é segurar? É porque ela estava segurando mesmo de abraçar. Entendeu? Ela estava querendo deter ele. Não me segures. Na sua Bíblia tem, não me detenhas. Ela estava abraçando. Não queria deixar ele ir. Entendeu aí? Pois ainda não voltei para o Pai. Até aqui ele não tinha ido para o Pai. Então ele estava com o preso, para pegar o preso lá ainda, lá no Hades. Aliás, no Hades não, no seio de Abraão, né? Que o seio de Abraão era embaixo também na época, antes de Jesus descer. Por isso que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que aqui ele ainda estava esclarecendo a Maria, né? Algumas coisas. Vai, né? E diz aos meus irmãos. Ao encontrar os irmãos, diz-lhe: estou ascendendo ao meu Pai. Ascendendo é subir, certo? E vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ele ainda iria descer, como Paulo falou. Então, ele disse: agora, estou subindo. Então, ele depois ia descer para pregar condenação para os condenados no Hades, no inferno, né? Que inferno, na verdade, é uma palavra latina, certo? Para inferno, tem cerca de 5 palavras, mais ou menos. 5 palavras. Então, dá a entender que são 5 infernos diferentes, né? O judeu acredita em 7 céus por ter 7 palavras referindo-se a céu. Nós acreditamos, conforme diz a Bíblia, em 3, certo? Em 3. Paulo diz: eu fui até o 3º céu. Amém? Então, se tiver mais, glória a Deus, né? A gente ainda vai subir uns degrauzinhos a mais. Mas, se não, a gente vai para o 3º céu. É o que a gente está buscando. Que Paulo foi e viu coisas inefáveis, ou seja, inexplicáveis, que não condiz dizer, porque senão iam se matar. Então, se ele desse detalhes, homens na época iam se matar. Eu vi o Senhor, e iam para o canto errado ainda, né? E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, Maria Madalena foi e contou tudo. Cristo abençoa com o seu Espírito. Também está em Lucas 24, do 36 ao 49, essa parte. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana ainda, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, certo? Por medo das autoridades judaicas. Não precisa nem comentar sobre isso. Eles estavam procurando pessoas ligadas a Jesus. Jesus apareceu, pois, no meio deles e disse: a paz seja convosco. Deixa eu dizer aqui. Jesus apareceu. Veja, as portas estavam trancadas. Eu não vejo quase ninguém pregando esse texto da ressurreição. Jesus subiu, agora Jesus volta, certo? E apareceu de uma hora para outra. Pô, apareceu. E a porta estava trancada. Então, para Jesus entrar na sua casa, ele não precisa de porta aberta. Ele precisa de que você queira que ele entre. Para Jesus entrar na casa de qualquer um, não precisa. Mas no seu coração, por incrível que pareça, lá em Apocalipse, se eu não me engano, 2:20, ele diz: eis que estou à porta e bato.
Quem ouvir a minha voz e me deixar entrar, vai entender. Porque um calvinista continua sendo calvinista dizendo que não tem livre-arbítrio. Se Jesus diz isso, e se me deixar entrar, eles acham que a gente está com poder. Não, Deus deu poder de decisão. É como eu estava comentando hoje, quando eu estava caminhando com minha esposa, dizendo assim, imagina aí, Deus chega para você e faz um convite. Quem é doido de dizer, eu não quero? Por incrível que pareça, o ser humano. Mas Pedro disse que negou ele 3 vezes. Ele disse. E mais na frente, lá para sexta-feira, a gente vai ver que ele disse que ama 3 vezes. Aí o que acontece? Ele chegou e disse, para onde iremos nós? Jesus não fez questão de quem ficasse na igreja. Irmão, você quer vir para a igreja? Quero. Você quer? Madalena de Jesus, seja bem-vinda. Ah, paz do Senhor. Ah, olha só. Ele veio aqui, falou para os discípulos, vocês querem me deixar? Porque a palavra é dura demais, Jesus. Querem ir embora? Pode ir. Sabe aquele irmão que fica, amado, não vá não, chegue, não sei o que e tal. Não, não saia não, porque a igreja, o dízimo vai diminuir, não sei o que. Jesus fez, vá, pode ir. Pode ir. Não é qualquer um que é para ser crente. Só é quem quiser permanecer abraçado com o evangelho, que renuncia, que se arrepende, que salva e que cura, que prepara o homem e leva para o céu. Este evangelho incomoda, certo? Ele, quando a pessoa confessa a Cristo, começa um novo nascimento. E aí começa o processo de você deixar, acreditar. Porque se no novo nascimento, durante esse processo, você chegar e disser, não vou ser desse jeito, porque eu nunca fui assim, barra, impede. Diga para Jesus, se eu tenho algo aqui mudar, me mude. Certo? Principalmente na área da língua. Certo? Do bom testemunho, é muito importante. Tem que parar de falar mal dos outros e parar de dar um mau testemunho. Tem gente que diz que é crente e dando mau testemunho. A pessoa olha e diz, aquilo lá é crente? Entendeu, amado? Então ele disse, a paz seja convosco, dessa saudação aqui, e também em outros evangelhos aparece dizendo, aonde você for entrar numa casa, diga a paz esteja nessa casa. Pronto, nessas saudações aí, vai sair a paz do Senhor, porque foi feito um congresso, uma reunião, para definir assuntos. E nesses assuntos surgiu que a Assembleia de Deus, na época, não tinha uma saudação formal, certo? E aí, ele disse isso bem antigão, né? Na época do movimento pentecostal, na Rua Azusa, e fizeram uma reunião. Aí da Batista tinha graça e paz, né? Abaixo do Senhor, Deus, né? Tem se eu não me engano, a Igreja do Véu. Tem a graça e paz também, parece que é a presbiteriana, né? Não me lembro. E a Assembleia não tinha uma. Então eles diziam graça e paz, diziam qualquer coisa. A paz só, tem umas que usam só a paz também. E eles firmaram o pensamento em que a paz, se é de Deus, né? Não vamos botar a paz de Deus porque já existe, né? Mas vamos botar a paz do Senhor. Então ficou a paz do Senhor. Lançou em votação, foi quase que unânime. Então a paz do Senhor. E era Missão da Fé Apostólica, o nome da Assembleia. Missão da Fé Apostólica. E eles fizeram uma assembleia e perguntaram se eles concordaram por Assembleia de Deus, por ser uma igreja que se reunia, né? Em nome do Senhor.
Aí, só umas duas pessoas que foram contra. Então, foi a maioria que passou e ficou a Assembleia de Deus. Só que queriam a patente, né? E já existia a Madureira mais na frente, quando eles quiseram a patente, já existia a Madureira e ficou isso daí. Era uma assembleia só, na verdade. E a pessoa que tinha patente já morreu. Então o juiz colocou como um nome público. Então, por isso que não tem processo. Se você botar uma diferença, você botar Assembleia de Deus dos primogênitos, Assembleia de Deus unidos em amor, Assembleia de Deus, né, e alguma coisa. E eles são a Assembleia de Deus conhecido por missão. Por isso que é muito missão, né? Que eles têm que trabalhar isso daí, porque eles são missão. Se parou, tá indo contra a história. Então, vamos prosseguir. Então, eles dizem aqui, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Né? Agora, eles receberam o Consolador que vinha. Este receber aqui não é o batismo, certo? É o Espírito Santo mesmo, que eles ainda não eram, estavam em aprendizado para receber o Espírito Santo. Estavam sendo limpos pela palavra de Jesus. E aí chegou o momento da conversão, vamos dizer assim. Eu não posso dizer conversão, porque na hora que você atende o chamado de Cristo, que Jesus disse, venham aqui, sigam-me, eles seguiram. Então ali já era, certo? Mas também não posso dizer que isso é um batismo com o Espírito Santo, mas um revestimento de poder. Com certeza o Espírito Santo eles receberam aqui. Então, quem estava sem, quem estava precisando de uma porção do Espírito Santo, recebeu aqui, tá bom? Aqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados. Então, veja bem, tem crente que até hoje não pede perdão. Ele que tem que vir. Amém. Se ele machucou, se você machucou e tem mágoa, você deve ir por causa da mágoa. Amado, você errou, você me magoou. Você acha que isso é uma atitude de um cristão? É mesmo, né? Vamos perder tempo não, vamos fazer as pazes logo. O Senhor me perdoa. A quem perdoar, será perdoado. Aqueles a quem mantiveres, serão mantidos. Ele estava falando a liderança. Não quer dizer que você vá deixar de perdoar as pessoas. Mas ele está dizendo que se você mantiver, você é uma testemunha de Cristo e por isso a pessoa vai sofrer. Porque você não liberou o perdão. Porque ela não veio pedir. Porque no Pai Nosso ele diz, né, também, perdoai aqueles que... perdoai como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então é recíproco o perdão. Se eu estou perdoando, eu quero ser perdoado, Senhor. Ele disse, amém, é desse jeito. Só que aqui, ele também dá outra faceta, outra característica do perdão. Ele diz, se você não perdoar, porque a pessoa não veio, quem vai não é o certo. Tem que botar isso na cabeça, que Deus fez o perdão para o errado se salvar. Amém? É o errado que chega e diz, Senhor, qual é o primeiro passo de você pedir perdão? Sabe qual é? É admitir que está com ódio. É admitir que tem raiva. É admitir que você não gosta. Em seguida, tomar a posição de dizer, agora, se a mágoa está no seu coração e fulano não vem, de longe mesmo você deve para liberar de você. Porque a mágoa é um veneno que você bebe querendo fazer mal ao outro. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Certo? A mágoa vai envenenar o seu coração. E o coração, a paz do Senhor, o Elita Martins, a paz do Senhor. Entendeu, amados? Né? Estão entendendo, né? Elisandra Silva, paz do Senhor. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, não sou eu, ó. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais mantiveres serão mantidos.
Ah, fulano não vem me pedir perdão, eu vou perdoar o quê? Eu tenho que falar de quê? Se eu não sei nem o que eu fiz. Então é muito importante fazer o que Mateus 18 diz. Vá até o irmão e repreenda o pecado dele. Diga a ele, amado, você pecou, você me machucou. Se ele não quiser ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Sabe por quê, irmão? Porque perdão é falta dele da caso de exclusão, caso de disciplina, de tratar ele como um vadio, um publicano, uma pessoa que não é crente. Se a gente seguisse desse jeito, Jesus concorda. Tudo que a igreja assinar é assinado no céu. Aqui era a igreja. Entendeu? Por isso que ele diz: se a igreja não perdoar, não tem. Aí, veja bem, o que eu estava escutando outra na reportagem, dizendo que a pessoa não poderia expulsar um demônio, um líder religioso, porque não tem autoridade de perdoar em nome da igreja. Misericórdia! E ele é o quê? Eu sou igreja. Reunido aqui com vocês, a gente está numa igreja. Uma igreja online, mas está uma igreja. Eu sozinho eu sou um templo. Vocês é templo e morada do Espírito Santo. Pronto. Juntou 2 templos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Quer mais o quê, irmão? E Paulo fala lá, aleluia. Paulo fala lá em Hebreus, dizendo: e quando vos reunis como igreja, é isso. Aí a gente vai discutir qualquer assunto, o que for dito ali em concordância, o que bateu, o que concordou, amado, Deus assina. É um poder que Deus deu à igreja de barrar o reino das trevas. Amado. Não é pouca coisa, não. Aí no versículo 24, contudo diz, felizes os que não viram e creram. Veja bem. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. É o atrasado, né? O culto começou e o atrasado não chegou. Quando chega na metade da palavra, ele diz: vixe, está na metade. Entendeu? Ainda fica querendo que o pregador recapitule para ver lá. Não tem como, amado. Mas eu era daquele jeito que quando eu estava num trabalho, trabalhando carteira assinada, eu sabia que tinha que sair naquele horário para poder chegar no culto. Mas eu chegava, eu acho que na época, era na época das oportunidades. Um pouquinho antes da pregação. Eu pegava a pregação. Mas quando o ônibus entrava no engarrafamento, não tinha jeito. Eu ia, mas eu chegava na hora do amém. E o pastor sabia que eu estava trabalhando. Nunca fui cobrado. Nunca fui cobrado. Tá rindo, né, Hudson? Tem, mas tem gente assim. É os folgados que eu falo, é isso daí, mano. Então, eu bato no pecado. Não tenho nada contra as pessoas, mas eu bato no pecado, com força. Na ideia, né? Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as marcas dos pregos, né? Os pregos. E nas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e atravessar, ele não pensou que ia doer, né? E não puser as minhas mãos no seu lado, né? No lado, que são as 5 chagas de Jesus, né? Mão, pé e o lado, são as 5 chagas. No seu lado, não acreditarei, né? Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Tomé ficou o quê? Incrédulo 8 dias. É tempo demais, viu? Aí Jesus veio. E se Jesus voltar, com os Tomé que você vai falar, eu postar esse vídeo. Se Jesus voltar numa época em que tenha incrédulo, fica tudinho. Porque olha aqui, eles estavam 8 dias reunidos. Eu estou trazendo para os dias de hoje, para vocês entenderem. Tomé estava com eles agora. Todo mundo reunido, parado no mesmo canto. Mas Tomé estava incrédulo. As portas estavam trancadas. Então, quem estava pronto, estava pronto. Né? Fechou a porta da graça, vamos dizer assim, né?
Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Apareceu no meio deles, sem parede. E se Jesus voltar agora? Se Jesus voltar agora, telecomunicação, internet, tudo sai do ar, amado. Porque tem crente do outro lado da tela. Eita, aleluia. Avião só não cai se tiver um incrédulo lá para dirigir o copiloto. Então, dirigiu-se a Tomé, que Jesus vai ao faltoso. Imagine o céu lá, no céu, quando Satanás estava armando as coisas junto com os anjos e fazendo o acordo por debaixo do pano, dizendo: eu vou botar o reino lá no norte, que indica que o de Deus possivelmente, porque quem bota um reino bota de frente para o outro, né? Não bota no lado, não. Bota de frente para o outro. Indica que o de Deus era provavelmente no sul, então, na região sul, e ele fez no norte, é só uma suposição. Então ele disse: eu estava fazendo a guerra aqui, vou armar lá no norte. Aí o que acontece? Ele pensou que Deus não sabia. Quando menos espera, imagina a cena. Fulano, vem cá. Satanás, vem cá. Lúcifer, vem cá. Vem cá, todo mundo aqui, à frente, chegue. Todo mundo dizendo: estou ferrado. Se Deus matasse e fulminasse ali tudinho, a conversa que Satanás tinha espalhado lá provavelmente pegaria nos outros anjos. Porque para convencer os anjos a virar demônio, Satanás teve que dizer que, no mínimo, Deus era ruim. Vocês estão entendendo? Que hoje está aparecendo isso. Tem gente pensando que Deus é ruim, porque é justo. Mas a justiça de Deus opera através da minha fé. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, ser justificado é ser justo. Se você querendo ou não, você é justo. Pela fé em Cristo. Você aprende com o justo. Você é um justo. Um homem justo, uma mulher justa, é um homem e uma mulher de Deus. Mas quem não é, amados? Quem fala mal da liderança por trás, quem pisa no pastor por trás, quem cobra o que não pode cobrar, meu amado, isso não é ser justo. Mas, glória a Deus. Vocês sabiam que eu pedi para ser pastor? Eu não posso dizer. Eu não, como algumas pessoas já escutei dizer. Eu nunca pedi para ser pastor e justifica. Agora que tem que ir, meu amado. Tem que ir. Eu pedi. Porque, na época, uma pessoa chegou e disse: Deus me livre de ser pastor e Deus me livre de ser profeta, porque é espinhoso demais. Eu disse: tudo é espinhoso com Deus. Então, amado, não tem como. Então, se tudo é espinhoso com Deus e de vez em quando aparece uma benção, é vantagem. Agora, quem tem que me chamar é Ele. Então, Senhor, se o Senhor aceitar, eu quero ser os dois, o profeta e o pastor. Aí Deus aceitou. Poucos dias chegou um vaso para mim e anunciou. Eu não tinha falado nada. Ele chegou e disse: você vai ser pastor um dia. E já faz o quê? 6 anos, né? Com minha esposa no mesmo dia. 12 de outubro, dia das crianças. Meu Deus, por quê? Até hoje eu sou conhecido como pastor menino. Glória a Deus, aleluia. E aí, vamos lá. Ele, mais na frente, depois que ele coloca o dedo, ele foi até Tomé, coloca o dedo, vê as minhas mãos, estende tua mão, coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. O que Jesus estava falando aqui de crente? Era crer em Cristo no contexto. Não era crer em alguma coisa. Então Jesus estava falando no termo crente aqui em ser cristão, que mais na frente era que ia ser chamado. Então, historicamente, a gente não pode botar cristão nessa palavra crente. Gramaticamente também não pode. Crente é crente. Cristão é cristão. Certo? E a primeira vez que foi falado de cristão, não foi em questão de orgulho, foi em questão de zombaria. Eles zombavam dizendo: cristão, olha o cristão e tal, não sei o quê. Paulo fez: que seja. Paulo, muito estudado, disse: não, eu não vou ligar para isso, não. Aí Tomé confessou a Jesus. Olha só, confessou a Jesus. Viu aí a confissão? Olha a confissão de Tomé.
Meu Senhor e meu Deus. Eita, que eu senti unção agora. Meu Senhor e meu Deus. Quis dizer o quê? Que ele era o próprio Deus encarnado e agora ressurreto, né? Ressuscitado. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram, eu e vocês. Jesus sempre deixa uma mensagem para o futuro, né, para a gente. Para todo aquele que lê isso daqui, ele dizer. E isso, os evangelhos, são uma biografia de Deus, de Jesus Cristo, na verdade. Né? Não é autobiografia, mas é uma biografia. E tem site dizendo que não é. Ora, se está falando da pessoa que está falando, como é que não é uma biografia da vida dele? É? Então, os dois últimos versículos desse capítulo fala: creia em Jesus, o Filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, certo? Então, como é que eu posso chamar os evangelhos? Se eu for falar na leitura, eu posso dizer: o evangelho segundo escreveu João, o evangelho do Senhor Jesus também pode. Né? O evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é dele o evangelho. Segundo escreveu João, capítulo tal, versículo tal. Mas se alguém disser, sim, mas o que é um evangelho? É uma carta ou é um livro? Está aqui, ó. Escritos neste livro. Os evangelhos são livros, tá bom? Presente para vocês. Então, são livros, eles estão na categoria de livros. Amém? Glória a Deus. Agora, é evangelho, porque evangelho é boas novas de salvação, significa boas notícias, né? As novas, me traga as novas, me diga as novidades, é evangelho, certo? É a palavra para usar para evangelho. Então, quem é o evangelho? O proto-evangelho fala lá em Gênesis 3,15. É o primeiro evangelho, a essência primeira do evangelho. Está ocultado no Antigo e revelado no Novo. Ele foi lá, de lá para cá, ele foi sendo mostrado que era Cristo, certo? O Messias, a Machia, o Mexia, né? Ele é o Cristo, o ungido, do Isaías 61, ungido para quebrantar e tal. Ele é a descendência da mulher. Não é as descendências que fala, certo? É a descendência. Paulo mesmo explica na Bíblia. A descendência, como falando de uma. Né? Através dessa descendência que ligou a gente. Isso daqui, irmão, quando eu pego uma árvore e coloco assim, junto com a outra, de outra mesma espécie, né? Ou seja, nós somos seres humanos, Jesus veio em carne também. Quando ele diz que enxertou, é isso aqui, ó. É isso ou encaixado, que ele liga. Aí aquela seiva verdadeira passa para essa daqui. E aí você e ele é uma essência só. Você e ele agora têm a mesma santidade em comum e vai se encaixando até chegar no céu. Entendeu? O caminho é o mesmo. O caminho que você está seguindo, Jesus passou. Assista aquele filme O Peregrino, muito bom. Ele passou. Amém? Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Então, ele foi testemunho ocular, João, da ressurreição de Cristo. Então, quando Judas morreu, enforcado, tinha que achar outro. Foi achado Matias para ser apóstolo. Mas qual era a regra de avaliação?
dos apóstolos, que ficaram como igreja. E aí tem muita valia, certo? Ou seja, ninguém pode cancelar, ninguém tem autoridade. Do batismo de João até a ascensão de Cristo, para ser testemunha da ressurreição. Então, o evangelho, se ele parasse na morte de Cristo, ele não tinha validade, porque Jesus morreu e ficou morto. Então, era mais um na multidão. Mas qual é o ápice do evangelho? Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ele desceu às profundezas do inferno. O Hades é o inferno, é a antessala do inferno, que esse Hades vai ser jogado no Geena, que é Gehenna, a pronúncia. E aí, no lado mesmo, era como se fosse assim. Aqui o Hades, certo? E aqui, vamos dizer, o seio de Abraão. Então, Jesus veio pegar o preso que morreu ao lado para levar no mesmo dia. Agora, se lembre, no mundo dos mortos, na eternidade, voga o tempo Kairos. Então, o Kairos tem início, mas ninguém sabe onde é o meio e nem é o fim. O início foi a promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele falou hoje, Cronos, hoje. Porque lá na eternidade é um eterno presente. Para você entender Deus, eu vou ter que explicar em pedaços vídeos. Eu tenho que falar devagarinho para você entender o Pai. Porque ele não tem corpo. Entendeu? Mas é interessantíssimo, amado. Ele se interessar pela gente, criar a gente e capacitar a gente. Amém? E por isso é que eu agora me direciono a todo afastado, desviado do evangelho. A quem compartilhar esse vídeo vai ser uma ferramenta na mão do Senhor. Quantas vezes você compartilhar, quanto mais compartilhar, melhor. Para que chegue a pessoas afastadas, desviadas, que precisam desse estudo. Dê na sua igreja, espalhe, divulgue, certo? Estou eu aqui, fale, olha, é o pastor Wallace, eu me apresento. Não modifique o vídeo, você pode divulgar, amado, no seu Facebook. Faça isso, para que este apelo chegue nessas pessoas. Eu convido agora você, que é afastado do evangelho. Você desviou-se, na verdade. Afastado é aquele que está procurando uma igreja, certo? Uma igreja para se congregar. Então eu peço a você que escute agora. Eu sou um pastor e estou fazendo convite a você. Eu gostaria muito que você, a todos que estão me assistindo, se convertam verdadeiramente ao Senhor, porque o tempo está findo. Você veja que as coisas estão de mal a pior. Não é à toa, amado. Não é só o sistema que está falindo. O mundo está morrendo. E Deus está aqui para usar vasos, servos dele, para fazer esta pergunta a você. Você confessa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador? Se você confessa, diga a mesma palavra. Eu confesso a Jesus como único e suficiente Salvador. Creio de coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele vive. E agora, a partir desse momento que você terminar essa confissão, você é um salvo. O Espírito Santo vai entrar dentro de você, certo? E você corra para uma igreja, visite a igreja, você vai sair da condição de desviado para afastado para procurar uma igreja. E quando você achar uma, você vai ter que achar também, dentro dela, um pastor para você imitar. Um pastor, porque está lá em Hebreus 13, você pode ler, versículos 7 e 17, que diz que é para você imitar o seu pastor. Você tem que imitar o seu pastor. Se você não consegue imitar, porque ele não é um homem de Deus, saia dessa daí e vá para outra. Procure outra igreja, aonde você vê que as pessoas são consertadas, certo? Eu deixo agora a minha gratidão a todos que estão aqui curtindo, mandando corações. Hoje, 31 dias de Reforma Protestante, e eu estou falando sobre ressurreição. Eu me sinto honrado,
na presença do Senhor, pelo nosso eterno Deus, ter feito isso, levantado homens que sangraram, homens que combateram, homens que debateram, homens que estudaram, homens que fizeram história, para que nós hoje estivéssemos pregando aqui, com toda a convicção, no nosso Brasil amado, esta obra maravilhosa. Amém? Eu abençoo a todos, a paz do Senhor, e até sexta-feira ou quinta-feira, né? A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe.